caso clínico da Raquel. A Raquel hoje ela mora em Portugal, mas eu conheci a Raquel aqui no Brasil, e a Raquel ela me procurou porque ela veio recomendada de uma médica integrativa, e essa médica integrativa fez uma avaliação odontológica na Raquel. E lá no consultório, ela identificou que a Raquel ela tinha um problema dental. Era um dente pré-molar e esse dente ele continha uma bactéria, um problema no tratamento de canal, era um dente que já era quebrado. E, inclusive, essa fratura que o dente tinha, a gengiva, ela inflamou tanto que, que ela aumentou de tamanho. E quando essa gengiva ela ficou hiperplásica, ela migrou um pouco para dentro do dente. Isso eu lembro bem, porque a Raquel é uma paciente que ela tinha muito medo de dentista. Ô, Raquel, eu tô contando, mas se eu esquecer alguma coisa, você entra aí e fala. Eu tô Tá, falando com você a parte clínica aqui, que eu vou querer depois que você fale um pouquinho também. E tá. a Raquel, ela tinha muito medo. Então, o que eu fiz com a Raquel primeiro foi condicionar ela. A primeira consulta a gente conversou bastante, foi mais conversa, e eu pude entrar um pouco dentro do medo que a Raquel trazia. E daí eu marquei mais uma consulta de novo para conversar com a Raquel. A Raquel veio mais uma vez, a gente conversou de novo, e eu ainda falando sobre esse dente, foi isso, Raquel? Conta um pouco do medo aí. Você tinha muito medo, essa parte. Eu lembro que eu fui trabalhar primeiro, antes de anestesiar você, o teu medo. Como que foi isso para você, com uma dentista integrativa? Como que foi essa experiência de querer engravidar, ir para uma médica, a médica integrativa te encaminha para o dentista? Como que você recebeu isso? Como que chegou isso para você? Foi bem diferente, foi uma experiência muito diferente. Eu até cheguei a comentar na época, quando eu voltei do seu consultório, eu tinha uma consulta com a doutora Lídia. Eu comentei que eu fiquei assim muito, como é que eu posso dizer? Porque foi algo muito novo, não é quando você vai estar acostumado a ir no dentista mesmo, mais convencional. É muito diferente quando você pega essa questão mais que segue essa linha integrativa, né? Eu fiquei assim, muito admirada pelas coisas que você falava, e tipo, tudo numa leitura com a gente ali com a boca aberta e você falando. E E achei assim, muito, muito diferente, muito interessante o que você trazia, abordava ali no consultório. Ô, Raquel, e você já tinha tentado engravidar antes? Já. Você tinha o sonho de ser mãe? Esse sonho alguém tentou apagar de você? Como que era dentro da medicina tradicional? Então, quando, na verdade, eu descobri pela endometriose, né? Foi quando eu fui fazer a cirurgia, porque eu tinha muita cólica. E também durante esse processo foi descoberto na ressonância magnética um útero, um unicórnio. Os médicos falavam que era impossível, né? Eu engravidar. Devido a todo esse caso, a minha médica que me tratava da tireoide falava a mesma coisa. Eu estava num relacionamento anterior com outra pessoa nessa época, e ela falava, se você não tentava, por conta do teu caso, isso desgasta muito o relacionamento, ficar tentando, e ao mesmo tempo eu tinha uma cobrança, porque depois que eu operei da endometriose, um tempo depois eu descobri que eu tinha um tumor em cada mama, e quando eu fui retirar os tumores, o médico disse, olha, você precisa ter pelo menos um filho. E aí eu ficava naquilo, tipo, olha, ao mesmo tempo que eles dizem que eu não posso ter filho, eu precisava ter um filho para que eu não passasse por um processo de câncer de mama no futuro. Isso já veio da família do meu pai, porque a minha tia teve os mesmos problemas que eu de tumor. E ela, como não teve filho e não casou, ela veio a ter um câncer de mama, então eu vi aquilo e, causava muita confusão. Eu não posso ter, mas eu preciso ter um filho. Então, assim, houve o tempo que realmente eu quis ter, depois, assim, eu não queria trazer esse desgaste, como os médicos falavam para mim. Foi daí que quando eu conheci a doutora Lídia, e ela, nos momentos que ela fez os exames, que ela trouxe, ela falou assim para mim, que eu era como uma mulher na menopausa. Então, eu precisei fazer um tratamento bem, assim, extenso, longo com ela, porque eu não vou lembrar assim exatamente, mas a parte do folículo era muito, muito baixa. E ela falava, se eu fosse querer tentar engravidar, ela falou que certeza, assim, seria por fertilização, mas normal também eu não poderia ter. E o teu ciclo menstrual era muito dolorido, sangrava muito? Muito, muito. Dentro do mês, eu ficava menstruada mais de 20 dias. Então, assim, eu fazia 2 vezes por ano reposição de ferritina, vitamina D com ela, com a doutora Lídia, para repor, porque baixava muito, porque eu ficava praticamente, eu ficava acho que 5 dias sem menstruar, e o resto todo eu passava menstruada. E quando ela falou para você, foi a doutora Lídia que pediu um exame dos seus dentes, a médica, a radiografia panorâmica? Na verdade, assim, eu fui perceber, acho que quando rachou mais o dente, né, não, certo? Acho que eu já estava com ele há muito tempo e não tinha percebido. Foi quando daí eu fui falar com ela, e ela viu, e aí me indicou a doutora Juliana.
Olha só. E ela disse: o teu problema da endometriose, você tem que ir no dentista. Isso. E você estava com que idade nessa época? Ah, qual exatamente? Na época que você estava com endometriose? Olha, eu já descobri ela já um pouco tarde. Eu não sei exatamente se eu estava com 25 anos, 26. Eu não vou lembrar assim exatamente.